Olá, eu sou Merite. Seja muito bem-vindo à história de hoje. Vamos abordar um tema repleto de mistérios, ligado ao universo feminino. Vamos falar sobre o segundo arcano maior do tarô e desvelar a papisa. Durante muito tempo acreditou-se que poderia ser uma lenda ligada à papisa Giovanna ou Joana, que pode até ter existido na história e não ter sido mera lenda, mas não é disso que iremos tratar aqui. Em 1966, uma estudiosa do tarô da Biblioteca Pública da cidade de Nova York, Gertrude Charlotte Moakley, formulou pela primeira vez a hipótese de que uma mulher que viveu entre a virada dos séculos XIII e XIV, Maifreda da Pirovano, foi a fonte de inspiração para a imagem da alta sacerdotisa. Bom, mas quem foi Maifreda da Pirovano? Para conhecer Maifreda, somos obrigados a apresentar outra mulher, Guglielma, ou Guilhermina em português, a boêmia, que teve o grande mérito de colorir o céu milanês não apenas no século XIII. Guglielma era uma mística, suposta filha do rei da Boêmia, Ottokar I. Ela viveu em Milão na segunda metade do século XIII. Chegou em 1260 acompanhada de um filho, decidindo ficar como beguinas, tal como as beatas e as merceeiras, espécie de mulheres leigas católicas que praticavam uma vida ascética. Ela se prestou a isso na abadia de Chiaravalle. A sua fama como curandeira cresceu a ponto de dar vida a um movimento religioso conhecido pelo nome de Guglielmiti, em português, Guilherminos, do qual participaram muitas mulheres e alguns membros da aristocracia milanesa. Guglielma se autodeclarava como a terceira pessoa para a Santíssima Trindade, encarnada, recordando as palavras de São Paulo: "No Senhor não há homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem." E a encarnação de Deus tinha ocorrido no corpo de uma mulher. Ela morreu em 24 de agosto de 1281 ou no ano seguinte, e foi sepultada no cemitério da abadia. Após sua morte, os monges propuseram sua canonização. A capela que albergava os seus restos mortais tornou-se um local de culto, até que a Inquisição interveio e instituiu julgamentos contra muitos alegados hereges, seguidores do misticismo boêmio. Entre essas pessoas, posição de destaque era ocupada por uma mulher, Maifreda, cuja data de nascimento é desconhecida. Maifreda era freira da Ordem dos Umiliates de Biassono. Os Umiliati eram uma ordem religiosa proveniente da cidade piemontesa de Alexandria. Foi um dos muitos movimentos espirituais que surgiram em contraste com os costumes descontraídos e a riqueza da Igreja Romana. Inspirados por sua fé em Guglielma da Boêmia, que era não apenas santa, mas a verdadeira encarnação de Deus. Maifreda aproximou-se da figura da mística Guglielma e, após a morte dessa entre 1281 e 1282, tornou-se seu principal ponto de referência. Ela caiu no Tribunal do Santo Ofício Medieval pela primeira vez em 1284,
Vejam que não é de hoje que vilipendiam o real significado das palavras. Um inquisidor de Milão instituiu um julgamento contra os guglielmites. Todos saíram ilesos ao renunciarem à alegada heresia. O movimento decidiu mudar os seus hábitos adotando medidas prudenciais e permitiram aos seus membros não entrar em conflito com a Inquisição até 1296. Maifreda não era uma mulher comum, pois era prima de Matteo Visconti. Matteo era filho de Teobaldo Visconti e sobrinho do arcebispo de Milão, Ottone Visconti, primeiro senhor de Milão da dinastia Visconti e da Anastácia Pirovano. Matteo Visconti, conhecido como Matteo Magno, foi um fiel servo do seu tio, Ottone, nas batalhas pela conquista do poder sobre Milão. Em 1287, seu tio o nomeou capitão do povo da cidade lombarda. A partir desse momento e até sua morte, Matteo foi senhor de Milão, conseguindo subjugar toda a Lombardia, uma parte de Piemonte e da Emília-Romanha, ou Emília-Romana. Matteo Visconti e sua dinastia serão importantes para compreendermos o nascimento da figura da papisa no baralho de tarô. Voltemos a Maifreda e aos seus problemas com a Inquisição, tentando compreender quais foram as causas que geraram o conflito entre os seguidores do misticismo boêmio e os frades diligentes ao serviço da Igreja de Roma. Guglielma I e depois Maifreda condenaram a inferioridade das mulheres no universo cristão. O corpo feminino, tolerado como instrumento de procriação, tornou-se em suas mãos meios de redenção e salvação. Os Guglielmiti sustentavam que Deus criou o homem e a mulher, os dois seres de igual dignidade, apesar da sua diferença sexual. Essa divisão foi partilhada por muitos homens de Milão que se preparavam para entrar no século XIV. Outro motivo de conflito estava relacionado com a visão que os seguidores tinham de Guglielma. Estavam convencidos de que ela tinha vindo a este mundo para trazer a salvação a todas as pessoas que estavam fora do cristianismo, especialmente os judeus. Segundo os seguidores de Guglielma, o sacrifício de Cristo não foi suficiente e uma parte da humanidade estava fora do caminho da salvação cristã. A situação agravou-se nos dias da Páscoa de 1300, que caiu em 10 de abril. Maifreda celebrou a Páscoa Pontífice com o rito ambrosiano, assistida por diaconisas, por ela investidas na presença de uma multidão de fiéis. Poucos dias depois, em 19 de abril, Maifreda foi convocada pelo inquisidor Guido da Coconato. No dia seguinte, 20 de abril, foi iniciado um novo julgamento contra os Guglielmitas e Maifreda da Pirovano. A tarefa da Inquisição era erradicar a heresia, trazendo, se possível, os hereges de volta à ortodoxia. Esta dolorosa jornada incluiu tortura e ameaça de morte. Restam 65 declarações divulgadas por 33 pessoas diferentes do julgamento. Maifreda foi interrogada em 6 de agosto. A mulher tentou transferir a culpa e a responsabilidade para um homem, Andrea Saramita, alegando que ele era o verdadeiro heresiarca que manteve vivo o culto a Guglielma. O Saramita era membro leigo da Ordem dos Umiliati, muito próximo ao misticismo boêmio. Essa afirmação foi confirmada pelo fato de a própria Guglielma chamá-lo de primogênito. A preeminência do papel do homem dentro da comunidade Guglielmite
foi ainda comprovada pelo fato do inquisidor lhe ter imposto a fiança mais elevada, exigindo a hipoteca de todo o patrimônio como garantia de pagamento. As informações sobre Andrea Saramita são escassas e todas derivam dos documentos do julgamento. Ele era provavelmente um homem rico e possuidor de bastante cultura, marido de uma mulher pertencente à Ordem dos Umiliati, Riccadona, e pai de uma freira humilhada, Fiordebellina. O julgamento seguiu seu curso até 20 de agosto, quando ocorreu uma alteração. Maifreda da Pirovano mudou seu depoimento, talvez por ter sido torturada pelo inquisidor. Ela alegou ter mentido por medo de julgamento e assumiu sua parcela de responsabilidade pela manutenção e continuação da heresia relativa ao culto de Guglielma da Boêmia. Com seu depoimento no julgamento, Andrea Saramita, a contragosto, suscitou uma polêmica histórica a respeito das origens reais de Guglielma, que ainda transmite questionamentos e hipóteses na mente de alguns estudiosos. Ele admitiu ter divulgado a notícia do nascimento real de Guglielma, ou seja, já existiam fake news na Idade Média. Ele afirmou ter feito uma viagem à Boêmia com um irmão, Mirano da Garbagnate, com o objetivo de obter dinheiro dos parentes da mística. Ele não deu mais informações e não citou as fontes de onde tomou conhecimento das relações reais de Guglielma. O julgamento terminou sem maiores reviravoltas. Os guglielmites foram reconhecidos como hereges e condenados à fogueira. Maifreda, Andrea Saramita e uma freira chamada Giacoma foram queimados em frente à igreja dedicada a Sant'Estorgio, em Milão, entre 28 de agosto e 9 de setembro. Com eles também foram queimados os restos mortais de Guglielma, que anteriormente haviam sido retirados do cemitério da abadia de Chiaravalle. Devido à falta de muitos documentos relativos ao julgamento, não é possível ter certeza sobre a data do fogo purificador. Presume-se que os três foram queimados diante do público entre 22 de agosto, dia do último interrogatório de Andrea Saramita, e 9 de setembro, quando o mesmo homem foi mencionado como falecido no depoimento da sua esposa, Riccadona. Esse último fora um dos primeiros seguidores de Guglielma, a quem ela chamava de filho primogênito, e que fora encarregado por Maifreda de escrever ou reescrever os evangelhos. Todo o teor do processo encontra-se em forma de manuscrito do julgamento e preservada na Biblioteca Ambrosiana, em Milão. Houve tentativas ao longo da história de preservar a lembrança de Guglielma, escondendo-a em pinturas e chamando-a por outros nomes. Onde termina a história humana e religiosa de Maifreda, começa a lendária. Para compreender esse segundo aspecto, devemos voltar às cartas do tarô, à figura da Summa Sacerdotisa. Maifreda, prima irmã de Matteo Visconti, inspirou, segundo algumas hipóteses, os arcanos maiores da Summa Sacerdotisa, nome pelo qual era conhecida pelos seus seguidores quando caminhava pelas ruas de Milão. A mulher foi imortalizada no baralho de tarô, pintado por Michelino de Besozzo, por ordem de Filippo Maria Visconti, por ocasião do seu casamento com Maria de Saboia. Desde 1966, ano em que foi publicado o ensaio de Mockley sobre o tarô Visconti e Sforza, muitos estudiosos duvidaram que Maifreda pudesse representar a fonte de inspiração para a figura da Summa Sacerdotisa.
O pensamento moderno acredita que essa figura possa ser uma imagem alegórica da fides, da fé, da sapiência, da sabedoria e da eclésia, da Santa Madre Igreja. Essa passagem da história também não apresenta certezas. Das origens reais de Guglielma à possível representação de Maifreda como a grande sacerdotisa do tarô, toda esta história envolta em névoas típicas da Lombardia.